Como é que começou a sua história com a crítica assim, de cinema? Assim? Como é que ela entrou na tua como vida? acho que a maioria dos críticos que começaram foi através da cinefilia, né? Porque hoje em dia você tem uma geração de críticos que se forma já na academia, quer dizer, os estudos de cinema entraram para o mundo universitário e hoje já é uma realidade que você tem críticos saindo da universidade, da teoria. Mas na minha época, e eu sou um veterano, faço crítica já há 33 anos, eu comecei como cinéfilo, né, desde muito pequeno, indo ao cinema. Muito novo, né? Não, comecei já com 20 e poucos anos, eu estou com 57, já não sou nenhum garotinho. Poxa, você é um garoto aí, né? Aí foi assim, de ir ao cinema, gostar muito de cinema desde pequeno, e aos poucos na universidade, eu estudei jornalismo, e aos poucos começar a escrever pequenos textos sobre os filmes que eu gostava, sobre livros de cinema, etc. Aí um amigo levou um desses textos para publicar num suplemento literário da Tribuna da Imprensa, na época, em 1977. E no ano seguinte, aí foi pedido outro artigo, eu fiz e em 78 eu estava já como crítico oficial da Tribuna da Imprensa, do próprio jornal. E assim comecei da cinefilia passando para o estudo, a análise dos filmes e escrevendo no jornal. Eu acho bonito isso, assim, de começar no estudo, né? Eu fico pensando, assim, vendo um pouco também, não só cinemas, mas vendo teatro também, né? Pensando no que torna um crítico, assim, né? O que assim, qual é a tua... Qual que você acha que é a função de um crítico, assim? Porque eu acho que o meu ver, assim, na crítica em geral, em todos os veículos, assim, mas é ajudar a pensar exatamente. O momento que se está vivendo, claro. Situar, né, Essa função da crítica, ela mudou muito, muda, né, com o tempo, né? E se você tinha isso no início do século, no início do cinema, o crítico era um pouco aquele que trazia o conhecimento para o leitor, trazia o conhecimento para o público, era uma espécie de oráculo, era o dono da verdade, era o cara que tinha os critérios, que tinha, né, um saber superior ao do leitor médio e tal. Hoje em dia isso mudou bastante. Hoje em dia tanto o leitor médio, chamado médio, está capacitado a pensar o cinema em pé de igualdade com qualquer um. Então hoje é uma função Mas aí que tá, tem essa coisa de você, a opinião, né? Você ter a sua opinião, o seu gosto, a crítica não é isso, né? Porque você pode eventualmente, mas essa opinião ela tem que ser sempre o mais possível relativizada com a questão... Porque não é só o seu gosto, né? Porque às vezes você pode até não ser o seu gosto, mas você reconhecer que o valor aquilo daquele tem, trabalho. exatamente. Você não gosta daquele gênero de filme, por exemplo, você reconhece que dentro daquele gênero o filme é bom ou não é, etc. Mas mais do que ser bom ou não ser, é meio que mediar uma conversa entre o leitor e o filme, entendeu? É estar ali como um instrumento de diálogo entre o filme e o leitor, né? Jogar certas possibilidades de análise, certas possibilidades de interpretação do filme, trazer o contexto em torno do filme, do diretor, você consegue, etc. Você como espectador, né, você lendo uma boa resenha, uma boa crítica de um filme, boa no sentido de bem escrita, assim, não falando bem ou mal, assim, você se situa, né? Claro. Você se situa até se é um cineasta que você não conhece, eventualmente. Exatamente, você entende certas coisas, certas escolhas daquele cineasta, por que ele fez o filme dessa ou daquela maneira, etc. Então é uma série de informações que o crítico, normalmente, pelo seu hábito e pelo seu comportamento, frequência com que estuda cinema e que lê as coisas e tal, ele tem um manancial de informações que ele pode ajudar nesse diálogo, mas não que ele tenha a verdade ou que ele tenha que ele detenha um poder qualquer. Né?